Graça e paz, meus irmãos. Eu quero meditar sobre a persistência na justiça. O texto está em Lucas, capítulo 1, versículo 6. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo de forma irrepreensível em todos os mandamentos e ordenanças do Senhor. Lucas, o evangelista, está falando do casal Zacarias e Isabel. Ambos eram justos diante de Deus. Não apenas diante das pessoas, mas diante de Deus. Não apenas para serem vistos e elogiados pelas pessoas, mas para serem vistos e elogiados e abençoados por Deus. Zacarias e Isabel eram justos, primeiramente diante de Deus, e isso refletia na vida do casal, no seu dia a dia, na sua vida doméstica, no seu relacionamento para com outras pessoas. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo de forma irrepreensível em todos os mandamentos e ordenanças do Senhor. E assim, Zacarias e Isabel tiveram a aprovação de Deus, foram considerados justos diante do Senhor, porque Zacarias e Isabel era um casal que andava sem culpa, ou seja, livre de críticas. Não há nenhuma menção na Bíblia de uma crítica ao casal Zacarias e Isabel, assim como também não há nenhum comentário repreendendo a Zacarias e repreendendo a Isabel no comportamento deles para com Deus e para com as pessoas. E por quê? Porque, meu irmão e minha irmã, este casal, Zacarias e Isabel, foram cuidadosos em obedecer ao Senhor em todos os seus mandamentos e em todas as suas ordenanças. Foram zelosos para com as coisas do Senhor. Foram zelosos para com a religião que abraçaram, que era a religião judaica. Foram zelosos no serviço do Senhor, foram cuidadosos em servir ao Senhor. Zacarias era um sacerdote do templo. Isabel vinha da linhagem sacerdotal de Arão. Ambos foram cuidadosos
em cuidar das coisas do Senhor, em cumprir os mandamentos do Senhor, as ordenanças do Senhor, quanto à religião que abraçaram e, sobretudo, na vida doméstica, procuraram ser cuidadosos, dando bom testemunho para com os de fora. E assim, meu irmão, minha irmã, Zacarias e Isabel, tendo a aprovação de Deus, andando sem culpa, livre de crítica, livre de comentário, eles tiveram a resposta à oração do casal. Isabel era estéril e agora já idosa, quase impossível de ser mãe, quase impossível, mas foi possível porque ela teve resposta à sua oração. Zacarias também, um homem já agora idoso, quase impossível de ser pai, quase impossível, porque foi possível ele ser pai. Recebeu um anjo, o anjo Gabriel, que lhe deu a notícia de que ele, Zacarias, embora já idoso, seria pai de um menino. Ambos tiveram resposta à oração a Deus. Tudo porque foram persistentes na justiça. Não desanimaram, não desistiram, mas foram firmes, não desviaram os seus passos do caminho e da vontade do Senhor, mas seguiram o caminho do Senhor e cumpriram toda a vontade do Senhor em seus mandamentos e em suas ordenanças. Meu irmão, minha irmã, Zacarias e Isabel foram um casal que viveram bem aos olhos de Deus, e também morreram bem aos olhos de Deus, porque assim como viveram na justiça, ambos também morreram na justiça, cumprindo os mandamentos e ordenanças do Senhor. O que é viver bem aos olhos de Deus, que tudo vê, que tudo sabe, senão que sejamos obedientes aos mandamentos e às ordenanças do Senhor. E para sermos obedientes, é necessário, meu irmão, minha irmã, persistir na justiça, não desanimar, não desistir, não desviar os pés do caminho do Senhor, da vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável. E você pode me perguntar, pastor, mas qual a importância da justiça para que eu viva bem e para que eu morra bem? A importância da justiça, meu irmão, minha irmã, na nossa vida cristã, é que a justiça é um atributo de quem é justo
diante do Senhor. Você como um servo do Senhor. Você como uma serva do Senhor. Tendo o atributo da justiça, prova, meu irmão, minha irmã, que você tem virtude na sua vida cristã, tanto na vida doméstica como na vida religiosa. É a justiça que vai confirmar a minha sinceridade na minha vida conjugal, bem como é a justiça que vai confirmar a minha sinceridade na minha vida religiosa. E carecemos por demais de sermos sinceros para cumprir as exigências de uma vida conjugal, carecemos por demais da sinceridade para cumprirmos as exigências da vida religiosa. Se queremos e desejamos e podemos ser honestos na vida conjugal, carecemos por demais da sinceridade. Se queremos ser fiéis na nossa vida religiosa, carecemos por demais da sinceridade. Porque aos olhos de Deus, que tudo vê e tudo sabe, a nossa sinceridade, ela mostra para Deus. Ela é um sinal de que obedecemos ao Senhor. Ela é um sinal da nossa justiça para com a nossa vida doméstica, bem como a nossa vida religiosa. Se você quer viver bem, meu irmão, minha irmã, e se você quer morrer bem, meu irmão, minha irmã, tenha como costume ser virtuoso, virtuosa aos olhos do Senhor. Tenha como costume ser obediente aos olhos do Senhor. Tenha como rotina na sua vida, tanto doméstica como religiosa, ser virtuoso, virtuosa aos olhos do Senhor. Outro comportamento o Senhor não aceita, senão sermos virtuosos e obedientes aos olhos dele. Por isso, meu irmão, minha irmã, virtude e obediência não aprendemos no banco escolar. Virtude e obediência vem da nossa conversão, procede do nosso novo nascimento. É um estilo de vida, é um costume, é um hábito, faz parte da rotina do cristão, que é justo, ser virtuoso, ser obediente. Fazia parte da rotina de Zacarias, fazia parte da rotina de Isabel, serem virtuosos, serem obedientes em todos os mandamentos e ordenanças do Senhor. Por isso, foram
vistos pelo Senhor como um casal irrepreensível. Não que não tinham pecado, porque todos nós somos pecadores, mas não tinham pecados escandalosos, pecados que desonrasse a vida conjugal de Zacarias e Isabel, pecados que desonrassem a religião judaica a qual eles abraçaram e pela qual serviam ao Senhor. Meu irmão, minha irmã, vivemos num mundo de corrupção, vivemos num mundo de impunidade, vivemos num mundo em que parece que o crime compensa. E você pode me perguntar, pastor, qual a razão, o motivo da justiça? Por que ser persistente numa coisa que não está me valendo a pena? Estou perdendo meu tempo sendo honesto, sendo fiel, sendo obediente, sendo sincero. Qual a razão, o motivo em que vai me levar à justiça? Meu irmão, minha irmã, a razão é bem simples. A sua persistência na justiça vai te levar à aprovação de Deus, aprovação diante de Deus. A razão, o motivo da sua justiça vai causar a sua aprovação diante de Deus, vai resultar na sua aprovação diante de Deus. Foi o que aconteceu com Zacarias e Isabel. Ambos eram justos e foram aprovados diante de Deus. E qual é a regra para sermos aprovados diante de Deus? Agradar a Deus, meu irmão, minha irmã. Agradar a Deus em seus mandamentos, amando ao próximo como nós amamos a nós mesmos. Quem ama não cobiça, quem ama não furta, quem ama não adultera, quem ama não mata. Agradando a Deus em suas ordenanças. Quem ama a Deus não tem outros deuses. Quem ama a Deus não toma o nome de Deus em vão. Quem ama a Deus faz toda a sua obra em 6 dias, mas o 7º dia é do Senhor. Quem ama a Deus honra o seu pai e a sua mãe. Esta é a regra para sermos aprovados diante de Deus, amando a Deus com todo o nosso coração, nossa alma, nossa força, com todo o nosso entendimento, e ao nosso próximo como a nós mesmos. Essa é a justiça que Deus requer de nós. Meu irmão e minha irmã, você tem agradado a Deus sendo virtuoso, virtuosa? Você tem agradado a Deus sendo obediente em todos os mandamentos
e ordenanças do Senhor? Você tem agradado a Deus sendo uma pessoa honesta? Você tem agradado a Deus sendo uma pessoa fiel, não só para com seu cônjuge, que é um dever nós sermos fiéis aos nossos cônjuges, mas sobretudo sermos fiéis ao Senhor? Você tem agradado, sendo fiel ao Senhor em todos os seus mandamentos e ordenanças? Você tem agradado a Deus sendo um cristão, uma cristã de retidão de vida? Porque a ressurreição de Jesus nos trouxe a retidão de vida. Por isso, nós somos ressurretos. Fomos ressuscitados para uma vida reta, porque outrora a nossa vida era torta e não havia em nós justiça nenhuma. Pelo contrário, nascemos mortos nos nossos delitos e pecados, mas agora agradamos a Deus em todos os seus mandamentos e em todas as suas ordenanças. Eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, que a sua persistência na justiça, que é um atributo de quem é justo diante de Deus e diante dos homens, ela vem da graça do Senhor. E a graça do Senhor não difere entre sexo masculino e feminino. Tanto o homem como a mulher, debaixo da graça do Senhor, podem e devem persistir na justiça. Porque você, meu irmão, poderia dizer, mas minha esposa não é tão persistente como eu gostaria que ela fosse. Não depende dela, meu irmão, a sua persistência na justiça. Você, minha irmã, poderia dizer, meu esposo não é tão persistente na justiça. Não depende dele, minha irmã, que você seja persistente na justiça. A graça não faz diferença entre sexos. O texto é bem claro em dizer que ambos, Zacarias, um homem, Isabel, uma mulher, ambos, Zacarias, um esposo, Isabel, uma esposa, ambos, Zacarias, que seria um pai, Isabel, que seria uma mãe, ambos eram justos diante de Deus. Não foi porque Zacarias era sacerdote e Isabel vinha da linhagem de Arão, uma linhagem sacerdotal, que ambos eram justos diante de Deus. Eram justos porque ambos persistiram na justiça, não desistiram, não desanimaram. A graça, meu irmão, minha irmã, não faz diferença entre sexos. Se você é um pai, é uma mãe, que pensa que está enganando os filhos com a sua virtude, saiba que o filho, a filha, percebendo a sua falsidade como pai, como mãe, também te enganarão com a obediência deles. E na vida doméstica de Zacarias e Isabel, ambos não enganaram a João Batista com a virtude deles. E João Batista não enganou os seus pais,
Zacarias e Isabel com a obediência dele. De fato e de verdade, Zacarias era justo. De fato, de verdade, Isabel era justa. Tinham virtudes, tinham obediência, tinham fidelidade. Era um casal piedoso diante de Deus e diante dos homens. E, consequentemente, João Batista não enganou seus pais em sua obediência, porque ele foi obediente em todas as coisas, tanto aos seus pais e, sobretudo, ao Senhor, sendo um profeta, o qual Jesus elogiou, que dos profetas nascidos de mulher, João Batista era o maior. Que você, meu irmão, minha irmã, possa ser aprovado por Deus, e sendo cuidadoso nas coisas de Deus, você receba as respostas das suas orações, não desanimando, não desistindo, mas persistindo na justiça, no amor de Jesus, Senhor da igreja. Que a bênção de Deus, o Pai, o Filho, o Espírito Santo esteja sobre você, meu irmão, minha irmã. Em você permaneça, em você repouso, hoje, para todos sempre. Amém.